Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o privilégio de poder estar ocupando esse espaço aqui na Escola de Formação Política Vânia Bambirra. Agradecer o convite, né? Acho que esse espaço é um espaço de formação essencial para nós no campo da esquerda, principalmente para a gente poder divulgar as nossas balbúrdias nesse momento em que a universidade pública e o ensino público, principalmente a área das humanas, é tão atacada e tão desmontada, né? Então, é de suma importância a gente poder socializar os nossos conhecimentos e ocupar esse espaço. E é uma grande honra poder dividir isso com os companheiros e companheiras que estão aqui. Então, queria saudar a todos. Desculpem a questão da internet, espero que isso não aconteça durante a jornada, mas sigamos em frente, então. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha tela com vocês, alguns slides. Tá todo mundo vendo? Júlia, tu pode me dar o retorno para eu, porque é meio inseguro a gente ficar conversando sem poder assistir. Sim. Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, dá para te ver e dá para ver os slides. Tá certo. Então, como a Júlia já falou, eu sou professora da Rede Municipal de Educação e a tese surge justamente desse caminho meu na rede municipal enquanto professora, das minhas inquietações, né? Então, em 2013, eu saí do mestrado, onde eu estudei a intensificação do trabalho docente dos professores da rede, e quando eu voltei para a sala de aula em 2014, comecei a participar das formações de professores, e essas formações me deixavam bastante intrigadas, assim, principalmente pelo caráter pragmático, pouco reflexivo que essa formação apresentava, né? Então, era muita prescrição, muita questão sobre o que fazer, como fazer, mas pouca reflexão teórica por conta disso, né? Era cada vez mais pragmática. Nesse sentido, algumas inquietações foram aparecendo, e principalmente quando eu me deparei, por exemplo, com o Instituto Natura, com o projeto Trilhas, que não deu uma formação diretamente para os professores, mas deu para os supervisores escolares na época, em que eles começaram, então, a discutir com os professores a implementação do projeto Trilhas, e eu participei de uma formação com o Instituto TIM, por incrível que pareça, né? O Instituto TIM, com o projeto TIM Faz Ciência, ensinando os professores da rede como dar aula e o que tratar nas aulas de ciência. Isso começou a gerar inquietações, né? Quando eu comecei a desenhar, então, a tese, o projeto de tese, era principalmente o pragmatismo que eu destacava no projeto. Só que com o decorrer da pesquisa, eu fui notando que a questão de tratar o pragmatismo, só essa era uma face muito frágil, né? Porque não se tratava só do pragmatismo. Na verdade, a questão ia muito mais a fundo do que isso. E aí eu comecei a me interrogar, então, por que questões como a TIM, empresas como a TIM e a Natura, que não tem nada a ver com a educação, começaram, de repente, a se interessar pela formação docente. O que levava essas empresas a procurar essa formação docente? Então, surge essa interrogação norteadora da pesquisa, né? Então, comecei a questionar em que medida o setor empresarial se articula ao órgão público, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, no caso, com o propósito de integrar a formação continuada dos professores na rede municipal ao circuito de valorização do valor no contexto capital imperialista. A minha pesquisa, ela tem como recorte temporal os anos de 2005 a 2016, que são os anos em que a gente teve a frente da Prefeitura Municipal de Florianópolis o prefeito Dário Berger, por 2 mandatos consecutivos, e depois o César Souza Júnior.
embora o prefeito tenha mudado, nesses 3 mandatos, a gente sempre teve à frente da Secretaria Municipal de Educação o secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, que é uma figura emblemática e que nós o tratamos na tese como um intelectual orgânico do capital, por fazer as conjecturas e a articulação entre o setor público e o setor privado. Nós vamos falar um pouco mais do Rodolfo para frente, né? Então, o objetivo geral da tese é analisar a inserção do setor empresarial na política de formação continuada dirigida aos professores do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Florianópolis e a sua articulação com o circuito de valorização do valor no contexto capital imperialista. Os procedimentos metodológicos que a gente usou, nós fizemos uma revisão bibliográfica, procurando ver como é que os outros autores entendiam a mercadorização e a privatização da educação básica. Fizemos uma entrevista semi-estruturada com o secretário Rodolfo. Fizemos análise de documentos, e aí nós analisamos, então, 16 documentos tanto de organismos multilaterais, organizações multilaterais, quanto documentos locais, documentos da sociedade civil empresarial. Então, nós analisamos uma variedade de documentos da OEA, da Unesco, da Unicef, da ONU, documentos do Banco Mundial, documentos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, os contratos com as empresas, o contrato da Prefeitura de Florianópolis com o BID. Analisamos também documentos do Todos pela Educação, do Todos pela Educação com a Fundação Carlos Chagas, e documentos ligados à filantropia, porque a nossa, como por exemplo, eu citei para vocês no início 2 institutos, o Instituto TIM e o Instituto Natura. Esses 2 institutos, eles são colocados como institutos de natureza privada sem fins lucrativos. Então, eles não se inscrevem no ramo das empresas, mas no ramo da filantropia, daquilo que eu chamo na tese de filantrocapitalismo, né? Então, a questão de estudar a filantropia fez a gente procurar alguns documentos, tipo a filantropia no Brasil, que foi um relatório feito por Aliança e o ENS, que são redes de filantropia para a justiça social, Jornada de um Doador, que é um e-book que ensina como os empresários podem captar doações para os seus projetos, né? E, por fim, a gente fez análise de redes sociais. A questão da análise de redes sociais, nós vamos trazer mais lá no final da tese, e aí eu vou tentar mostrar para vocês o que significa essa metodologia. Bem, a sessão 2, então a nossa primeira sessão era a introdução, a sessão 2 da nossa tese era da financiarização do capital, o capital não tem pátria. Nós usamos o capital não tem pátria inspirado pela onda de patriotismo, e aí a gente acabou nisso e trazendo esse título para mostrar que não tem nada de patriótico essa questão do capital, né? O capital ele é tanto internacional quanto capital brasileiro, é uma fusão de capital que coordena os rumos da política econômica de todos os países, né? O objetivo dessa sessão, essa foi uma sessão bastante densa, nós procuramos contextualizar o desenvolvimento contemporâneo capitalista, discutir o papel do aparelho do Estado como espaço organizador das frações burguesas, situar o avanço das frações burguesas que constituem o bloco do poder sobre o fundo público, né? Nessa sessão, a gente usou o conceito da Virginia Fontes de capital imperialismo. Então, por isso que vocês viam lá nos objetivos iniciais e nas nossas questões, sempre frisando esse conceito capital imperialismo, né?
A Virginia Fontes, ela bebe em Lenin para discutir o imperialismo. Então, mas partindo de Lenin, ela aponta a essa exacerbação do imperialismo, aquilo que ela chama de capital imperialismo, ou seja, uma maior concentração dos recursos sociais de produção, que são aquelas massas de recursos que hoje permite o funcionamento efetivo dos meios de produção, que não se centra apenas no meio de produção, mas sim numa massa de recursos que são disponibilizados por meio de empréstimos e várias outras transações aos empresários, aos industriais, né, para que eles façam funcionar os meios de produção. Isso acelera o ciclo de realização do capital e, em contrapartida, expõe crescentes expropriações à classe trabalhadora. Então, a Virginia Fontes aponta como característica desse momento a fusão de capitais em grandes conglomerados industriais, as expropriações primárias, o direito à terra, principalmente o direito à terra, e trata também das expropriações secundárias, como as expropriações dos direitos trabalhistas, do subemprego, as terceirizações, a expropriação do próprio conhecimento dos povos tradicionais, da biodiversidade, das privatizações e a mercadorização dos direitos sociais. Então, nós colocamos nesse âmbito a educação enquanto uma expropriação secundária. Um ponto bastante importante deste capítulo é a questão do Estado, né? Então, eu acho importante destacar aqui que a nossa compreensão de Estado, nós não tomamos o Estado como ente neutro, como ente regulador, nós apontamos o Estado como o Estado da classe. Então, nós bebemos em Marx, Engels, Gramsci, Poulantzas, para entender esse caráter de classe do Estado. O Estado, então, ele é produto dessas relações que são travadas no seio da sociedade, então o Estado é sempre o Estado da classe que domina. Gramsci aponta o caráter disciplinador do Estado, né? Então, ele mostra a questão do Estado integral, que o Estado funciona tanto com o seu aparato jurídico, político, militar, quanto com a sociedade civil atuando no aparelho do Estado, por meio dos seus aparelhos privados de hegemonia, como os meios como todos pela educação, como os organismos multilaterais, né? Então, essa questão de estabelecer o consenso pela força, pelo seu aparato jurídico, militar, mas também pelo convencimento da sociedade civil, né? Ou seja, a sociedade civil trabalhando junto no aparelho do Estado, procurando estabelecer o consenso, que é a hegemonia, né? O Estado, então, ele é o espaço onde se organiza o bloco no poder, e aí a gente traz Poulantzas, né? Onde Poulantzas mostra que não existe uma classe dominante homogênea e uníssona, que essa classe dominante tem divergências entre si, e que o Estado é o espaço, então, que procura fazer essa unidade política da classe dominante ou das frações de classe hegemônicas. A gente pode ver isso muito bem agora, sempre se viu, mas agora está bem escancarada essa questão impeachment ou não impeachment de Bolsonaro. Uma parte algumas frações burguesas procuram sustentá-lo no poder, outras frações burguesas procuram tirá-lo do poder, ao mesmo tempo em que a gente vem presenciando nos últimos dias uma costura, onde essas frações começam a estabelecer um consenso, né? Procurando manter as suas necessidades, as suas condições econômicas, procurando resguardar a sua propriedade privada. Então, o espaço enquanto esse ente organizador da burguesia também, que não é uníssona, né?
Então, como diz o Mauriase, né? Seja numa monarquia, seja numa ditadura ou na mais autêntica democracia, o Estado sempre será da classe que domina. Não é possível a gente pensar em educação ou entender ou procurar discutir a política educacional sem ter claro essa perspectiva de Estado, né? Sem ter claro a que serve o Estado do capital, o Estado capitalista. Nesse mesmo capítulo, nós ainda, então, discutimos o fundo público, né? Porque se o Estado é tudo isso, então significa que a gente não tem nenhuma disputa no seio do Estado? Não a disputa para alçar a gente não defende que exista uma disputa a ponto de alçar os poderes constitucionais, né, do Estado, mas que a disputa que se dá para a classe trabalhadora no seio do Estado capitalista é uma disputa pela política social, que é uma questão de sobrevivência, né? Então, no Estado não existe só as disputas intraclasse, mas também existem as disputas entre classes, né? E a política social é a expressão desse conflito, dessa correlação de forças, ao mesmo tempo em que a política social ela tem a sua máxima expressão na questão do fundo público, né? Que o fundo público, ele é o montante que se resguarda a partir dos impostos da classe trabalhadora, ele se efetiva a partir da arrecadação dos impostos da classe trabalhadora, e é justamente essa parcela que, apesar da gente chamar de pública, é uma parcela da mais-valia, né? Que é disputada no seio do Estado e que os capitalistas têm tanto interesse, né? Então, é por isso que a gente vê as reformas, tipo a lei de responsabilidade fiscal, a emenda constitucional 95, o ajuste fiscal, as reformas trabalhistas, a precarização do trabalho e da política social em si, as políticas de ataque a direitos sociais como a educação, a previdência, a saúde, como uma disputa por parte do capital a esse fundo público. Diante das crises do capital, né, é o fundo público sempre que se recorre, né, que a burguesia recorre, né? Então, é por meio das reformas que se faz uma punção do fundo público, né? Isso significa que a gente não vá debater e não vá discutir política social por causa do caráter de classe do Estado? Não, né? Como diz o Lenin fala sobre a democracia, e eu acho que dá para a gente usar essa mesma frase para a gente pensar o fundo público, né? O Lenin diz: nós somos partidários da República Democrática como sendo a melhor forma de governo para o proletariado sob o regime capitalista. Mas andaríamos mal se esquecêssemos que a escravidão assalariada é o quinhão do povo, mesmo na República burguesa mais democrática. Então, a mesma questão com o fundo público, né? Nós defendemos a disputa e essa briga e a nossa luta pelos direitos sociais, mas que tenhamos claro que no capitalismo ele é sempre um quinhão que serve a burguesia e também o que sobra para a classe proletária, né? Para a classe trabalhadora. No capítulo 3 da nossa tese, então, nós discutimos a mercantilização da educação básica e o contexto de financiarização do capital. É onde a gente apresenta a nossa revisão bibliográfica. Então, nós discutimos o aparelho da reforma do Estado, né? E o plano diretor da reforma do Estado e a inserção do empresariado na educação básica, desde 90, com as medidas do FHC, mas também em todos os governos petistas. É preciso ter em mente e sempre expor que nos governos petistas houve uma grande fatia
do fundo público e dos serviços sociais disponibilizados para a fração empresarial, né, para a fração burguesa rentista, à frente do bloco no poder. Então, a gente precisa entender que mesmo os governos petistas fizeram sérias concessões a essa política de mercadorização dos direitos sociais. Se criou, então, por meio do plano diretor da reforma do Estado, um arcabouço jurídico legislativo que permitiu a atuação cada vez maior do empresariado na educação, principalmente por meio das parcerias público-privadas. Então, se operou por meio da reforma, uma reforma política, administrativa, mas também ideológica do Estado. Porque com base na gestão por resultados, com base no cidadão cliente e não mais o cidadão de direitos, né? A gente operou toda uma revisão, uma ressignificação nos moldes de atuação do Estado, tendo como principal base a iniciativa privada, colocando o modelo do privado como o modelo ímpar de formação e de gestão, e a partir daí, então, se organizou a entrada do empresariado e daquilo que é privado na rede pública. Então, nós temos, assim, no nosso levantamento, como é, então, que toda essa legislação acabou ajudando a privatizar a educação básica. A gente chama de privatização a privatização não clássica. Esse é um termo da Sarah Graneman, né, que a gente usa como privatização não clássica. Por quê? Porque ninguém pegou uma escola de educação básica e vendeu, assim como se fez com as Teles, com a Vale, com outras tantas empresas estatais. O que se fez foi pegar fatias de serviços da educação básica e foi se estendendo isso à iniciativa privada, criando novos nichos de mercado. Então, a gente tem como resultado disso a atuação de OSs, a compra de vagas na educação infantil, sistemas apostilados de ensino, assessorias de empresas às escolas para fazer seus planos de gestão, seus projetos políticos pedagógicos, bem como assessoria à Secretaria Municipal de Educação e também a formação continuada de professores. No nosso capítulo 4 da tese, nós trabalhamos com a formação continuada de professores e aí a reconversão docente para a conservação da hegemonia burguesa e valorização do valor. O que a gente trabalha aí? Então, que houve, a partir do momento da questão da reforma, da política de resultados, da gestão por resultados, se colocou nesse interim uma desqualificação do professor. A desqualificação desde a sua formação à sua prática. Então, essa desqualificação ela foi central. Ao mesmo tempo que se desqualificava o professor, se dizia que ele era o único que poderia salvar a educação. Só o professor poderia dar conta de resolver toda a questão da política social, das desigualdades sociais, e aí o professor poderia minimizar essas desigualdades, trabalhar para o alívio da pobreza, criar cidadãos, formar cidadãos empreendedores, e essa questão foi se responsabilizando. Então, o que se fez? Se desqualificou do lado e se responsabilizou de outro, né? Então, os organismos multilaterais, Banco Mundial, OCDE, CEPAL, Unesco, por várias formas e vários documentos, descrevem o professor como mal formado, cognitivamente fraco, responsabilizam esse professor. Junto disso, se operou um recuo teórico na formação docente.
E aí a gente teve a emergência, então, das pedagogias do aprender a aprender, das habilidades e competências, mais recentemente das pedagogias socioemocionais, e aí se exacerba essa questão da prática, né? Do que é pragmático. Se o professor ele não é capaz de trabalhar de forma coerente naquilo que o capital coloca como coerente, né? Então a gente trabalha, ensina o professor a trabalhar de outras formas. E aí, por isso, nós temos cada vez mais uma formação centrada no fazer e pouco reflexiva. E aí nós temos um marco, que é o relatório Delors, né? Que é o relatório que traz lá o aprender a ser, aprender a fazer, que é o postulado, então, dessas teorias pós-modernas, né? Que é o recuo daquilo que era científico para aquilo que é o tácito, né? Que é o pós-moderno. Então, no capítulo 4.2, nós também colocamos a agenda do BID para o município de Florianópolis. E se nós gritamos dinheiro público é para o serviço público, é porque essa era a nossa bandeira, nosso grito dos municipários de Florianópolis, quando a gente teve, então, o acordo da prefeitura com o BID, né? Nós compreendemos, por que estudamos o BID? Porque, principalmente a partir desse acordo com o BID, se intensificou a entrada dessas empresas privadas na Prefeitura Municipal de Florianópolis na formação docente. Então, a gente compreende o BID como integrante do conjunto de organizações multilaterais que atuam nesse contexto de financiarização de capital também e investe nessas condições gerais de produção para fomentar a expansão capitalista. Ou seja, o BID coloca lá no seu contrato que ele está preocupado com a qualidade do ensino, mas todas as normativas, todo o plano de operacionalização do BID visava colocar dinheiro na iniciativa privada, incluindo para a formação docente, né? Ali a gente tem os números do contrato de empréstimo com BID, que foi também agora novamente revisado e feito, parece, uma extensão de contrato agora com o prefeito Jean Loureiro. Então, o que a gente vê, né? Da venda de produtos educacionais ao filantrocapitalismo. Então, privatização não clássica na formação continuada dos professores. Então, a gente entende que a entrada desses entes privados na formação continuada dos professores é uma forma de privatizar a educação básica. Ela não é clássica porque a gente não vende a escola. Ela é feita por fatias e de uma forma silenciosa, que às vezes a gente não se dá conta que está passando por um processo de privatização. Então, existe uma atuação orgânica dessas frações burguesas, tanto brasileira quanto internacional na educação. Eu vou procurar mostrar isso no próximo capítulo, né? Há um desenvolvimento de redes sociais em prol da educação pública, porque a gente vê que não é uma atuação de uma empresa, é um conjunto, é uma rede de empresários pensando e vendendo produtos para a formação dos professores. Se criou um nicho de mercado e se criou uma nova mercadoria, então, que é a formação continuada dos professores. Então, a gente pode dizer que toda aquela desqualificação postulada nas reformas, né? na ideologia da reforma do Estado, ela serviu para a criação de novos nichos de mercado na educação básica, né? E há um processo de financiarização na educação básica, porque, como nós pesquisamos, a maioria das empresas, elas não são empresas circunscritas apenas ao território nacional, não são empresas circunscritas a fornecer trabalho só para a educação,
mas elas atuam em diferentes frentes, em diferentes áreas, e elas trabalham com vários capitais, não só o capital da indústria, mas também capital fictício, com ações na Bolsa de Valores. Então, isso nos levou a inferir que nós vivenciamos um processo de financiarização da educação básica. Também um processo que não é igual à financiarização da educação superior, quando se tem os conglomerados de universidades servindo e oferecendo serviços ao ensino superior. Também é outro tipo de financiarização. Então, nesse sentido, o fundo público paga em dinheiro os serviços comprados pelo Estado e é esse mesmo dinheiro que sai do fundo público que circula no mercado de capitais. Há, então, uma atuação filantrocapitalista, porque, por exemplo, como eu já falei para vocês, tanto a TIM quanto a Natura, né? Elas trabalham com o slogan da responsabilidade social empresarial. Então, elas não venderam produtos à Secretaria Municipal de Educação. Na verdade, o que eles têm é isenção de impostos, só que a gente mostra que eles integram uma rede tão grande e no filantrocapitalismo eles captam doações. Então, eles captam doações e essa doação muitas vezes é aplicada no mercado financeiro. Por exemplo, a Natura tem uma seção nos seus catálogos, que eu acho que, se eu não me engano, é Ver para Crer, alguma coisa do gênero, que eles são produtos que, se você compra, esse dinheiro, a consultora Natura que vende esse produto, ela não recebe os seus 30% de gratificação. Esses 30% vai para o Instituto Natura, para os projetos sociais da Natura. Ou seja, quem acaba doando não é a Natura, é a consultora Natura, porque, na verdade, é ela que vende os produtos e é ela que abre mão da sua renda, né? Da sua gratificação. Então, essas questões são muito constantes na questão do filantrocapitalismo, né? Por isso que eles falam em doar por resultados. Isso é muito claro nos documentos internacionais, inclusive, que falam como os empresários podem... Documentos da ONU, da OEA, que falam como os empresários podem ter lucro, né? Fazer circular no mercado as doações. Então, há uma ressignificação da formação docente, né? A qual conformismo pretendem nos conformar. Porque o título da tese é a conformação docente, então a gente procurou responder essa questão, né? Então, padrão de educação para o apassivamento da classe trabalhadora e o estabelecimento do consenso, acomodação à sociabilidade capitalista, moldar o trabalho docente por meio de novas regulações alicerçada na responsabilização e na meritocracia, enfatizar o saber tácito, entendimento científico, difundir novos nexos psicofísicos sobre a égide do empreendedorismo, de inovações tecnológicas, de habilidades socioemocionais, e conformar uma massa de trabalhadores precarizados, porque quando a gente trabalha essa questão do empreendedorismo, da inovação tecnológica, das habilidades socioemocionais, do aprender a ser, aprender a aprender, as habilidades e competências, a gente está trabalhando, ao invés de conteúdos, a gente trabalhando com nexos, com formas de pensar, com comportamentos, né? E um comportamento que é para acalmar os futuros desempregados, os sobrantes, né? Uma massa de trabalhadores que não vai ter trabalho, que não vai ter espaço na questão
do desenvolvimento do capital, né? Então, a formação docente é ditada pelo capital como forma de valorização do valor. Então, a gente coloca que para conformar o trabalhador, é preciso também conformar o professor. Então, toda essa ressignificação, moldar o trabalhador, é também moldar o professor. Se a gente precisa de um trabalhador de novo tipo, nós precisamos também de um professor de novo tipo. Nesse quadro eu trago, então, o capítulo 5, onde a gente trabalha com as faces da financiarização da educação básica, as empresas atuantes na formação continuada dos professores. Essas foram as 9 empresas que eu pesquisei, depois dessas outras apareceram. Então, a gente tem a Planeta Educação, que é uma empresa que não fez formação docente, mas é uma empresa contratada para contratar outras empresas que fariam formação docente. A gente teve o Instituto Unibrasil, que trabalhou com o sistema apostilado, o Instituto Natura, que apresentou o projeto de trilhas, o CAED, que trabalhou com o sistema de avaliação, as provas Floripa, a Merit também, antes do CAED, trabalhava com a prova Floripa, a MindLab, que trabalha com jogos educativos até hoje, em algumas escolas da rede, a Unisul, que fez a reforma curricular, a Joint Venture Moderna Avalia, que trabalhou com uma plataforma chamada Smart Lab, e o Instituto Team Faz Ciência. Todas essas empresas eu pesquisei e eu desenhei uma rede social delas, com quem eram seus intelectuais orgânicos, por onde eles passavam, quais eram a ligação deles com organismos multilaterais, com organizações do Estado, com outras organizações empresariais. E foi um trabalho bastante cansativo e exaustivo, porque são redes infinitas que tem uma hora que tu tem que pensar, não, vou parar de pesquisar, porque senão a tese não termina. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente só 3 dessas redes para a gente já ir concluindo. E essa foi a metodologia, então, de redes sociais que eu tinha apontado lá no início do texto. O Instituto Natura, por exemplo, ele é 30 escolas com o projeto Trilhas. A Natura é uma empresa de capital aberto na Bolsa, na Bovespa. Ela tem vínculo com o Instituto Etos, e aí a gente cita ali entre parênteses alguns dos seus intelectuais orgânicos. O Guilherme Peirão, que é sócio fundador da Natura, também trabalhou na Fundação Getúlio Vargas. Nós encontramos aqui a Natura na Fiesc. A Fiesc tem um trabalho, um projeto chamado Movimento à Indústria pela Educação, e aí nós temos um projeto, um seminário organizado pela Fiesc, junto com o Instituto Natura e o Instituto Ayrton Senna, aqui em Santa Catarina, para discutir os rumos da educação no Estado, com a presença, na época, do prefeito César Souza Júnior e também do secretário municipal de Educação, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. A Natura é mantenedora do Todos pela Educação, junto com a Telefônica Viva, FIVO, Fundação Lehman, Instituto Unibanco e da UBA, Fundação Itaú Social. No quadro do Todos pela Educação, a gente tem o Jorge Gerdau Peter, a Milu Vilela, Viviane Sênia, Antônio César Calegari, Mozart Ramos, que são todos gente com trânsito muito grande, tanto nos órgãos de governo, quanto nos aparelhos privados de hegemonia da própria classe industrial, empresarial nacional, né? O Todos pela Educação criou em 2013, junto com o BID, a Reduca, que e o Observatório do TNE. A Reduca é uma rede
que abrange toda a América Latina e que tem como modelo a atuação do Todos pela Educação mesmo, porque o Todos pela Educação ele é tão ele é muito forte no governo, e a gente vê hoje a disputa do Todos pela Educação dentro do MEC, que ainda não, que entra, meio sai, então a gente não consegue saber até que ponto eles adentram, às vezes eles têm alguém deles lá dentro do MEC hoje, outra hora eles fazem a crítica a esse governo, estão tentando implementar o projeto e aí esbarram com algumas questões nesse governo, mas que tiveram pleno trânsito em todos os governos petistas, e tanto que as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação eram todas as metas do Todos pela Educação, né? Encabeçada pelo governo Lula. A Natura integra o LID. O LID é um grupo de empresários que congrega alguns dos grupos econômicos mais poderosos do país, e também o IED, que centra a atuação no aparelho do Estado. Então, o IED tem uma entrada direta no aparelho do Estado, seja por meio do Congresso Nacional, Senado e nos próprios ministérios. Ele atua por dentro do aparelho do Estado para colocar lá as suas proposições. O Instituto Natura tem como intelectual orgânico o Davi Saad, que é fundador da Victor Civita, da Abril e do Preal, né? Que trabalhou na fundação, né? A Cláudia Constin, que é um nome bastante também comum, a Cláudia Constin, filiada ao PSDB, fez parte do Ministério da Reforma no governo FHC, foi secretária de Cultura do governo Alckmin, da Fundação Lehman, da Fundação Getúlio Vargas, foi gerente no Banco Mundial, também assessora de vários governos africanos em política pública e modernização estatal. Só para a gente ver como é que é o trânsito desses intelectuais. Então, quando a gente trabalha um instituto, uma empresa, não é só ela que a gente está carregando para dentro da escola. A gente carrega para a formação dos professores toda essa articulação que é feita a nível nacional e internacional e da burguesia nacional, né? Então, a Maria Helena Guimarães Castro também, burguesia brasileira, que trabalhou no MEC, no Todos pela Educação, na Unesco e na OCDE, e o Mozart Ramos, que em 2008 foi colocado pela revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes no país. Foi presidente do Todos pela Educação, do CNE e assim por diante. Outra empresa que a gente teve, então, foi a Mindilab, que é uma empresa israelense associada a fundos internacionais estadunidenses e brasileiros e a universidades internacionais. Seus pressupostos interagem com a OCDE, com o PISA. Geralmente, eles usam esses argumentos e documentos da OCDE e do PISA para colocar as suas considerações acerca da educação, também da Unesco, a Croton, né, através do INAD, eles mencionam o INAD, então a Croton, hoje Cogna, que era um grande conglomerado ainda do ensino privado. Como intelectual orgânica, ela tem a Anita Abed. Essa pessoa tem um profundo desprezo pela modernidade, um profundo desprezo pelos conteúdos. Ela mostra nos seus documentos, e o documento que eu estudei foi esse que ela elaborou para a Unesco sobre encomenda do governo petista, um estudo sobre a inserção internacional de práticas pedagógicas, né? E ela coloca claramente que não existe mudança viável se a gente não mudar o professor, né? Se não tiver o suporte necessário para que os professores se assumam como protagonistas desse processo de mudança. A próxima empresa e última dessa seara de hoje
é a Joint Venture Moderna Avalia. Eu fiz um mapinha. A Joint Venture Moderna Avalia, ela vendeu uma plataforma de ensino chamada Smart Lab. Então, ela é, na verdade, a junção da empresa Moderna, a editora Moderna, com a Avalia Educacional. Ela faz parte do grupo Santillana e faz parte do grupo Prisa, que não é um grupo brasileiro, é um grupo espanhol. Foi muito difícil rastrear o Prisa, porque ele é envolto em vários escândalos financeiros. Então, ora tem notícias que vai falir, ora não vai falir. Então, é uma miríade de compras de ações do Prisa muito grande e que fica muito difícil a gente poder compreender, né? Então, mas tem toda essa rede de organização aqui, tanto com rádios, com telecomunicação. A Richmond é uma empresa que trabalha com língua inglesa, e ela tem também vínculos com a OCDE, a OEI, a Unesco e o Todos pela Educação por Meio da Moderna. Eles falam, né? A sociedade precisa de bom jornalismo, já que é uma empresa no ramo da comunicação, e educação de qualidade. E eles falam da Santillana, que a Santillana é a empresa, então, que tem a Moderna e a Avalia, que é um dos ativos fundamentais do PRISA. Ela é aposta para a educação na América Latina, né? E ela tem muito claro a capacidade de gerar valor. Então, isso mostra o quanto a educação é um negócio, a educação pública. Esse mapa aí, emaranhado, em cada quadradinho que vocês estão vendo com X, não sei se conseguem visualizar, é uma das empresas que eu pesquisei. E essa aí é toda a rede que a gente tem. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a Joint Venture Moderna Avalia, e aqui o Grupo Prisa e todas as empresas e outras relações que tem, né? Então, aqui a gente tem a Mindlab. Ó, aqui nós temos o Instituto Natura. O Instituto Natura, ele tá, quanto maior é esse nó aqui, é porque mais relações ele tem. É claro que isso vai da nossa capacidade também, porque, como eu disse para vocês, se eu ficasse muito tempo pesquisando cada uma delas, eu não terminaria a tese. Então, Todos pela Educação, por exemplo, se eu tivesse dado mais atenção para ele do que o Instituto Natura, ele teria um nó muito maior aqui, porque ele teria muito mais outras relações, mas o meu objeto de pesquisa era o Instituto Natura e não Todos pela Educação. Então, cada cor aqui ó, é uma das empresas que a gente procurou pesquisar e as redes que elas se fornecem. E eu coloquei as cores só para tentar dar conta de organizar, para a gente visualizar cada rede. Mas, na verdade, elas se entrecruzam. Existem várias outras formas de a gente poder mostrar isso. Então, finalizando, né, nas nossas considerações finais, o que a gente fala, então? Que a gente percebeu que as redes sociais, elas se estabelecem em torno da educação básica e elas procuram adequar a força de trabalho, manter a dominação e a direção da classe trabalhadora, e ainda tem como estratégia a apropriação do fundo público pelo capital, consolidam a mercadorização, a privatização e a financiarização da educação básica para a expansão dos seus investimentos e lucratividade. Nós evidenciamos que nem todas as empresas estão envolvidas diretamente na abertura de capitais, mas muitas delas são subsidiadas por empresas envolvidas na abertura de capitais. Por exemplo, a Merit é uma empresa de Florianópolis que foi subsidiada pela Fundação Lehman, né? Então, nós entendemos que existe uma articulação entre a Secretaria Municipal de Educação e as associações burguesas industrial, empresarial,
progressista, à frente da educação, e tem elucidado o caráter educador do Estado, né, do capital. Então, se em algum momento a gente difundiu-se que a escola era partidária, a escola partidária, sim, é partidária do capital. O aparelho do Estado atua como partido do capital, a fim de impor a direção moral e intelectual da classe subalterna. Isso não quer dizer que os professores sejam uma massa amorfa e que a gente não lute contra isso, né? E que a gente faça só aquilo que está prescrito. Mas, ainda que a gente faça ações de resistência, de reivindicação de direitos, se faz necessário não perder o horizonte da luta radicalizada pela educação pública e a emergência de um projeto de educação da classe trabalhadora. Um projeto que forge os nossos propósitos, que os nossos intelectuais não façam nenhuma concessão à classe dominante, para que a gente possa verdadeiramente disputar a educação pública. E verdadeiramente disputar a educação pública significa encarar que a educação na sociedade de classes está condicionada pela divisão social do trabalho e que, portanto, ela apresenta os seus limites. Obrigada. É isso. Aí, agora a gente abre para perguntas, né? Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, ou complementar de alguma forma, pode se inscrever no chat, colocar seu nome assim no chat, que eu vou organizando de que forma a gente vai fazendo essa conversa. Pode ser mais informal, assim, bem tranquilo. Inclusive, daí eu já gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, né? Eu acho que essa tua pesquisa serve muito para subsidiar a luta dos professores, né? Talvez, principalmente aqui em Florianópolis, mas até em outros locais, assim. Como que você entende isso, que teve alguma repercussão nesse sentido, que ajudou a outras pessoas fazerem outras elaborações, ou ajudou em discussões no âmbito do sindicato ou em algum outro espaço, assim, como que foi esse processo? Não sei se tu queres que eu responda já, como é que fica? Eu acho que pode ser, porque por enquanto ninguém se inscreveu ainda, mas as pessoas podem ir se inscrevendo daí para falar. Certo, assim, ó, eu defendi em outubro do ano passado a pesquisa, né? Eu não consegui ainda, na verdade, essa é uma empreitada, eu quero ainda poder dividir ela com toda a minha categoria por meio do sindicato, ainda não consegui esse espaço, é um espaço que eu estou tentando ainda conseguir, aí era um plano para esse ano, aí veio toda a pandemia, e aí ainda não deu conta disso. O que eu fiz, assim, no dia da minha defesa, eu procurei colocar o máximo de gente na defesa, e aí eu levei já a direção do sindicato para dentro da defesa também, para participar da defesa, não da banca, mas na defesa. Levei alguns companheiros da categoria, eu abri o convite para companheiros da categoria, eu abri para a minha própria escola, eu apresentei a tese na escola em que eu trabalho, né? Mas esse é um trabalho de formiguinha, né? Porque, por exemplo, assim, na minha escola a gente está lá com o IndLab, que é uma das empresas que eu coloquei na tese, né? Que eu investiguei. É difícil desmontar essas questões se não é uma questão coletiva da categoria, né? Então, por isso que é tão importante eu poder ter esse espaço junto ao meu sindicato, junto ao grupo de professores em que eu atuo, né? Para poder fazer essa discussão, para a gente poder, daí sim, criar um plano de lutas para poder discutir mais a fundo. Quando eu estava fazendo a tese, eu cheguei a apresentar, reunir a diretoria do sindicato e propor uma formação e tal, mas a gente não conseguiu, de fato, efetivar isso, né? Então, estou no aguardo e, de fato, assim,
A minha tese, ela só vai... A nossa, porque a tese, eu esqueci de falar do LUT, mas a tese, ela foi feita no grupo de pesquisa Lutas Sociais, Trabalho e Educação, grupo de pesquisa da UDESC, né? Organizado pela professora Marileia. E então eu sempre digo, a tese nunca é única, né? Nunca é individual, ela é coletiva, né? Então, e para ela ter, de fato, surtir efeito, porque é esse o propósito mesmo, não é o propósito só de ajudar em outras pesquisas, mas ajudar a luta dos professores da rede, né? Então, eu preciso mesmo garimpar e poder conseguir esse espaço. Assim. Então, por isso que toda vez que eu tenho aqui, que eu vim para cá, eu já convidei um monte de gente da rede, porque eu entendo esse espaço como um espaço de formação também, né? Muito legal, é isso mesmo, é um trabalho de formiguinha, a gente vai tentando fazer as coisas acontecerem, né? Aqui no chat, a Camila se inscreveu e a Aline também fez uma pergunta, mas daí se a Aline depois pudesse ela mesma fazer a pergunta, eu acho que melhora assim a nossa interação, alguma coisa assim. Mas vou primeiro passar a palavra para a Camila fazer a pergunta dela. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Márcia. Primeiro, bem interessante, né, ver a tua pesquisa, porque a gente sabe por alto um pouco como funciona, mas visualizar esse mapa, né, das organizações que estão na formação de professores, eu acho que dá a possibilidade mesmo de a gente entender melhor e isso que vocês estavam conversando, né? Se preparar melhor para fazer resistência em relação a isso. Eu queria extrapolar um pouquinho, eu acho que as questões da tua pesquisa, porque não dá para deixar de pensar, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e ensino remoto, como que essas empresas têm atuado nesse momento. Não sei se isso com certeza tem te afetado como professora, né? Mas se isso chegou a ser alguma questão durante a tese, né? A questão das tecnologias, enfim, para pensar um pouco como que essas empresas, essas organizações têm atuado nesse momento e como que a gente vai sair dessa pandemia, né? Talvez com um fortalecimento dessas relações assim dentro da escola. Acho que era um pouco isso a minha questão. Obrigada. Eu vou também, então, fazer a pergunta que a Aline fez aqui, porque ela disse que não está conseguindo usar o microfone. Que é, Márcia, parabéns pelo trabalho. Gostaria de te perguntar como foi o processo para compor todo aquele emaranhado da rede que nos mostrou. Como conseguiu rastrear aqueles APHs e sujeitos? Por qual iniciou esse processo? Obrigada, Aline. Tá certo, vou começar com a Camila. Assim, Camila, eu não tenho dados para te falar sobre como é que está essa história com a pandemia, a atuação dessas empresas, né? Mas a gente vê, por exemplo, Todos pela Educação fazendo o tempo inteiro na televisão esse apelo ao ensino à distância, esse apelo ao ensino remoto, que é aquilo que a gente chama na rede, né? Que a gente está fazendo atividades para que as crianças façam impressas ou no computador via plataformas Google, né? Então, eu acho que, sem dúvida, assim, um pouco tu respondeu, há um fortalecimento dessas questões, há um fortalecimento dessa questão do que é privado ser melhor, da exacerbação da tecnologia como se ela fosse dar conta de preparar o professor. Eu lembro sempre de um aspecto que a professora Olinda sempre fala, né? Quando a gente vai discutir contra o ensino remoto, se opor a ele, a gente sempre diz o seguinte: é porque o professor não tem formação. Então, o professor não sabe lidar com a tecnologia, então o ensino remoto não vai dar certo por conta disso. Ou o aluno não tem acesso à internet. Então, o aluno não tem acesso às plataformas, à internet,
não tem computador, só tem os dados móveis, e aí o ensino remoto não dá conta disso. E ela sempre alerta que esses aspectos, esses argumentos, eles são muito frágeis, e são, de fato, muito frágeis. Porque, então, quer dizer que se nós tivéssemos todos os alunos com condições de ter computadores e internet e banda larga, e os professores tivessem aptos e formados a lidar com a tecnologia, nós teríamos, então, o ensino remoto serviria? Então, a gente não precisaria mais dar aulas presencial. Então, na verdade, tem uma coisa que as famílias, e aí, assim, ó, vou contar a minha experiência que tive, por mais resistente que tenha sido, mas aí, obrigatoriamente, como era uma política da rede, eu tive que acabar entrando também na onda do ensino remoto. Nós fizemos, mais a minha companheira Heloísa, que está assistindo também, a fazer o companheira de trabalho, a gente fez o nosso WhatsApp, o grupo dos pais no WhatsApp, onde a gente tenta entrar em contato com essas famílias, e uma das coisas que a gente vê é que não existe ensino sem essa interação do professor e o aluno. O pai, ele não vai dar conta disso, né? E por mais bem capacitado que seja o pai, ele ainda não vai dar conta de todas as mediações que só a professora, que só as crianças podem nos passar, e a professora pode fazer a leitura e fazer as mediações adequadas, né? Então, é por isso que o ensino remoto não vai dar certo. Não é uma questão da tecnologia. Agora, nós temos que aprender a, de fato, para combater o ensino remoto, dar conta de fazer uma discussão e uma argumentação bastante significativa, bastante responsável, para a gente poder combater e mostrar por que o ensino remoto não dá conta, né? E que não é só a questão da tecnologia. Agora, sem dúvida, eles ganham força na pandemia, né? Eles ganham força na pandemia, mas, por outro lado, se a gente souber fazer o contraponto, talvez a gente consiga sair fortalecido também, mostrando que essa questão da tecnologia por si só não substitui o professor e não dá conta de trabalhar o ensino, não dá conta de se ter um ensino de qualidade. Porque se conosco na sala de aula, a pesquisa já mostrou tudo que se tenta fazer com o professor, né? De alienar o professor ou trazê-lo para o propósito capital, tu imagina com o ensino remoto, né? Se a gente não parar para pensar, o professor, em contrapartida, o professor, ele vai ter um trabalho cada vez mais alienado, cada vez mais determinado pela tecnologia, sem reflexão, sem pensar, né? Então, essa é a questão, a grande questão que a gente tem que enfrentar também. Mas eu não tenho dados dessas empresas, mas com certeza a gente vê que o capital está procurando isso como mais um grande nicho para colocar a tecnologia, para trabalhar mais uma forma de mercadorizar a educação pública e a educação básica. A Aline, não sei se é a Aline Decker, minha companheira de grupo LUT, mas a Aline, assim, esse emaranhado foi exaustivo, porque era muita gente ruim junto, era pesquisar muita coisa ruim junto. Assim. E começou pelo PRISA, justamente pelo PRISA, porque aí eu não tinha, é que a gente diz assim, a pesquisa é viva, né? Eu não planejei pesquisar, eu planejei pesquisar as empresas, pesquisar os contratos das empresas. Eu não planejei lidar com a metodologia de redes sociais para poder procurar aquilo ali. Mas eu pesquisando o PRISA, quem era, a Moderna, né? E aí eu olhei o nome do dono e aí pensei, meu Deus, esse nome eu já vi em algum lugar. Esse cara tem um nome pomposo. Aí a gente diz que aquilo que é o feeling do pesquisador, né? Eu vou atrás dele, porque eu acho que ele é do Todos pela Educação. E aí eu comecei a pesquisar e cheguei no PRISA. E aí, conversando com a minha orientadora,
ela disse para mim, olha, segue lá, segue ele então, e segue vamos lá fazer essa rede, a gente nem usava essa expressão rede, mas vamos fazer lá com quem que ele se entrelaça, quais são as conexões dele com os organismos multilaterais, e o PRISA, então, a Joint Venture no Ternavalia, foi a primeira empresa que eu fui pesquisar e que me levou, então, a pesquisar essas redes sociais. Aquele emaranhado ali a gente faz com software. Eu não... E aí, assim, a professora Eneida Chiroma, da UFS, trabalha com esse software, e aí fui pesquisando, e aí cheguei numa colega, Letícia Vieira, e tive a ajuda do pessoal do NASF, lá da UFSC também, né? Com o professor Ari Minella, e ele foi me ajudando, e com os orientandos dele, me ajudando a montar esse gráfico e esse emaranhado todo aí. Então, Márcia, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Eu não pude ir no dia da tua defesa e sempre fiquei com vontade de ver você expor, né? Então, hoje foi bem legal, assim, porque vi a tua exposição, teus slides e tudo, e muito, muito interessante. E o que eu queria comentar, aliás, não é bem uma pergunta, tá, meninas? É um comentário. O que eu queria comentar é como que, de vários pontos de partida, a gente vai chegando num lugar comum. Porque, por exemplo, a professora Selma Venco, ela faz parte de um grupo de pesquisa que está pesquisando uma coisa que eles chamam de ator privado, os atores privados que são contratados pelos aparelhos de Estado, dos estados, não dos municípios, só todos os estados do Brasil. Eles estão pegando só a gestão do PSDB. Não, desculpa, em São Paulo a gestão do PSDB, mas no Brasil eles estão pegando desde 1990. Então, a evolução, né? Como cresceu esse processo de contratação desses atores privados para oferta de N coisas, currículo, avaliação e formação docente, etc. Então, ela tem esse trabalho. Então, de onde ela partiu? Ela partiu como você, né? Entra no aparelho de Estado e descobre o que está acontecendo ali. Então, isso, se vocês quiserem depois olhar, está no site. Ela já tem 2 relatórios desse trabalho, não só ela, o grupo, né, da Unicamp. E, do outro lado, a professora Virginia Fontes vem orientando na área da história, daí não tem nada a ver com educação, na área da história ela vem orientando no sentido de ir mapeando esses mesmos aparelhos que você encontra, mas que você pega particularmente os da educação, nesse caso, né? Mas os aparelhos privados de hegemonia da burguesia, num sentido mais geral, não só na área da educação. E eu estou fazendo uma pesquisa no momento que é sobre os aparelhos privados de hegemonia da educação. E é interessante, né, olhar o seu trabalho, como o teu trabalho traz muita informação e muitos elementos analíticos que ajudam a gente a pensar esse movimento do capital hoje, contemporâneo, não é? Quer dizer, isso que o Casimiro chama de nova direita, a organização dessa nova direita, uma nova forma de organizar os interesses do capital por meio desses aparelhos. E um negócio que eu gostei demais na tua fala e que aparece nessa minha pesquisa agora, como esses aparelhos são também editoras. É muito legal isso aí. Quer dizer, não é muito legal, isso é horrível, né? É horrível porque a gente vai vendo o âmbito da organização do capital, né? Dessa hipótese do capital educador, né? E muito legal, Márcia, muito mesmo, eu adorei, parabéns. Eu não tenho assim uma pergunta para fazer, mas uma constatação, né? Que de vários âmbitos, de vários lugares, a gente vai chegando numa mesma
numa mesma questão, que é essa, né? Que é desvendar esta nova forma de organização do capital e como ele entra no aparelho de Estado, né? Como ele se miscui no aparelho de Estado e depois, claro, dá a direção, né? Então, isso é trágico, né? Num certo sentido, é trágico. É claro que a pandemia ela tá sendo um campo de potencialização, né? Desse processo. A gente vai conseguir ver melhor isso daqui mais um tempo, de estar em processo ainda, né? Mas era só isso, meu amor. Parabéns. Obrigada. Que bom te ter aqui. A Marlise também gostaria de falar, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite, dá para ouvir? Dá. Então, Marcinha, sempre um prazer, sempre que eu puder eu vou te ouvir, porque a sua fala ela é apaixonante, é muito significativa para a rede, né? Talvez eu vá fugir um pouco, mas como eu também sou da rede municipal e sou da educação infantil, e essa coisa da pandemia, desse teletrabalho e atividades remotas para a criança pequena colocam ainda mais alguns desafios, mas eu tenho pensado um pouco, porque a impressão que eu tenho é que a pandemia veio também assim, aparentemente como uma rocha em cima do ensino presencial, né? Eu tenho acompanhado alguns debates da EAD. Eu vou lá, eu gosto de ouvir os diferentes lados, né? Eu acho que a gente tem que circular. E aí, assim, fico impressionada com os termos, né? A nova docência, a nova possibilidade de ensino, abaixo essas velhas práticas de ensino. Na educação infantil, ainda hoje a gente conversava um pouco, a preocupação de somente focar no conteúdo, né? Então, isso a gente já tem um pouco no presencial, né? Que o objetivo final, muitas vezes, de uma relação docente é o conteúdo e não se discute o método e a forma, né? A forma como que eu vou fazer essas interações, né? Eu não sei se tu poderia comentar um pouco das tuas impressões, né? Para além do teu trabalho aí da tese, essa questão da pandemia, do teletrabalho e da docência, né? Porque isso para mim tem uma articulação direta com o teu trabalho. Parece que intensificou devido à situação que a gente está. E eu tenho acompanhado ontem também um debate específico da educação infantil em tempos de pandemia, e tem me chamado muito a atenção a questão de discutir só o aqui e o agora. Não se discute a questão, por exemplo, do consumismo dessas crianças por parte dessas tecnologias, sem chegar, inclusive, nas empresas, né? Porque no lugar onde eu estou atualmente, nunca se viu tanto e-mail de convite para curso online de empresa, disso, daquilo, assim triplicou, né? Para ser humilde ainda na quantidade. Então, se tu pudesse conversar um pouquinho das tuas impressões e relação com a tua tese também, tá? Agradeço aí, pode me convidar sempre, tá? Tá certo. Obrigada, Marlise. Bom te ver por aqui também. Olinda, um abraço também, viu, Olinda? Então, Marlise, assim, ó, acho que tu traz uma questão importante na tua fala, que é essa questão de parece que estão ressignificando de novo os discursos, né? Então, aquele professor que era mal formado, que era cognitivo, fraco cognitivamente, né? Aquele professor que também já não sabia lidar com as tecnologias e que é ultrapassado, hoje ele toma de novo, ele vem à cena com um potencial muito maior, né? De novo nos desqualificando e colocando a culpa no professor, porque na verdade, então, nós temos que nos despir
dessa máscara, desse corpo de professor tradicional, de professor ligado aos conteúdos, de professor ligado ao presencial, de professor que quer ter esse contato físico com as crianças, do professor que quer interagir para alcançar novas formas de interação que é a tecnologia, né? Então, acho que esse discurso acaba ganhando força nessa direita, acaba ganhando a força nessas empresas, porque também nos meus e-mails tem um monte de convite para entrar em plataforma, oferta de plataformas online. Então, se cria em meio à pandemia, eu acho que não se cria, se potencializa um mercado que já vinha, né? Mas que com a pandemia acabou ganhando mais força, assim. E, de fato, assim, e tem intensificado, então, o trabalho dos professores. Eu, por exemplo, né, estou aqui em casa, tendo que dar conta do ensino remoto, que não é uma carga só física e mental. É uma carga, para mim, também de contradição. Então, na verdade, me dói fazer isso com os meus alunos. Eu sou obrigada a fazer isso com as crianças, e aí, cada vez menos eu vejo sentido. Por mais que eu faça lá, planeje as minhas aulas conversando com as crianças, como se eu estivesse na sala de aula com eles, porque é isso que eu e a Heloísa fazemos quando a gente planeja, né? A gente trava um diálogo com as crianças, explicando tudo direitinho e pedindo às famílias para lerem, porque pense, eu alfabetizo, eu dou aula para o 2º ano do ensino fundamental, né? Então, além disso tudo, eu travo uma briga interna comigo mesma de ser contra esse tipo de trabalho. E pensar que eu estou lá na escola, estou planejando as aulas remotas, as aulas para deixar na plataforma online, estou planejando essas mesmas aulas, mas fazendo em outro tipo de arquivo para a gente poder imprimir. Estou indo para a escola uma vez por semana para imprimir. A cada 15 dias a gente entrega essas atividades e recolhe as outras para tu poder ter um feedback. O feedback vem pela metade, porque é isso que eu sinto, assim, ó. Tem uma cisão no meu trabalho enquanto professora. Eu não tenho retorno do meu aluno. Por mais que eu veja aquela atividade ali feita, preenchida, seja na plataforma, que aí não me dá a opção de corrigir, seja escrita ali na impressão, e aí falando bem do meu dia a dia como professora mesmo, seja ali escrita na impressão, eu também não consigo ter o feedback, porque eu não consigo chamar o meu coleguinha lá para dizer para ele, você errou aqui porque a gente tinha que fazer desse jeito, ou eu não consigo nem saber se ele fez sozinho, nem saber quais foram as dificuldades que ele teve na hora de fazer aquela atividade, que é tudo isso que o processo ensino-aprendizagem presencial nos permite e que foi simplesmente cortado. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que amadurecer os nossos argumentos pedagógicos para afirmar que o ensino remoto, que o ensino à distância, chamem do que chamar, que as plataformas, que a tecnologia não consegue dar conta de toda a análise pedagógica, análise científica que o professor faz no processo de ensinar, né? Então, o nosso feedback, ele sofre uma cisão, né? E, de fato, esse consumismo da tecnologia que tu coloca é bastante complicado, né? E ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está lidando com famílias também que estão precisando de comida. Então, uma das coisas que eu e a Heloísa fizemos o tempo inteiro, desde o início, a nossa primeira aula foi um questionário para as famílias, perguntando quais eram as questões, quais eram as condições que elas tinham de ajudar, se elas estavam precisando de alguma ajuda, que tipo de ajuda era, se era alimento, se eles tinham condição de ter alguém para ensinar a criança, se tinha. A gente fez um levantamento mesmo da realidade social daquela família. E aí nós colocamos e aí a banda larga,
e tudo, e apareceu de tudo. Então, apareceu famílias que precisavam de cesta básica. Então, além de todo esse trabalho que eu descrevi para vocês, do trabalho pedagógico em si, a gente também está na escola entregando cesta básica, ou kit merenda. E a gente, quando vai entregar o material impresso e não tem a cesta básica, o pai também pergunta para a gente, e aí, vai ter outra cesta básica? Sabe como é que a gente faz para se inscrever na cesta básica? Porque a gente está lidando com uma realidade social que o trabalho remoto não dá conta, que a falta da escola na vida dessas crianças, ela não vai dar conta nem pedagogicamente, nem de suprir necessidades como alimentação, que muitas das crianças tinham por conta da merenda. Agora, essas questões também têm que fazer parte da nossa avaliação, né? Eu fico bastante constrangida, assim. A gente travou brigas grandes na nossa escola para ter uma resistência ao trabalho remoto, mas também vejo que isso tem que ser uma coisa da rede, não pode ser uma escola por si só. A gente não dá conta de barrar as coisas, uma escola por si só, né? A gente coloca para os pais, então, que o trabalho, que as atividades que nós estamos mandando é para ajudá-los a organizar uma rotina de estudo. Eu já recebi mensagem de mãe apavorada porque não consegue trabalhar com a criança porque está tendo que trabalhar fora, né? Então, depois de colher todo esse dado inicial, quando fez mais ou menos 1 mês e meio de trabalho remoto, eu e a Heloísa resolvemos fazer outro questionário. E aí trabalhamos, botamos o link no grupo de WhatsApp dos pais para eles preencherem, mandamos impresso para as crianças que pegam impresso e estamos agora tabulando, que era outro questionário justamente para que os pais, as famílias avaliassem o ensino remoto, avaliassem o que eles estavam sentindo, se isso era mais uma sobrecarga de trabalho, se essa questão estava impactando na rotina da vida da família, se eles tinham dificuldades, quais dificuldades tinham. E a gente está começando a coletar isso agora. Então, eu acho que os professores mas isso é uma impressão, somos nós que estamos fazendo. Isso era uma coisa que a rede tinha que fazer. Não sou eu, professora Márcia e a Heloísa sozinha, que temos que organizar e ter dados para isso, para a gente poder planejar os próximos passos, que é isso que a gente disse para os pais. Ó, se vocês falarem para a gente que tem atividade demais, nós vamos fazer menos. Se vocês falarem que determinada atividade está ficando difícil, nós vamos fazer menos. Então, a gente já, assim, a maioria dos pais, o que eles dizem? Que é melhor o ensino remoto do que nada. Mas é melhor do que nada só porque eles ajudam a ter uma rotina de estudo com as crianças. Mas eles também não entendem isso como educação. E tem muitos que dizem, as crianças não aprendem desse jeito. E aí o que a gente vê? A gente tem uma inconstância no trabalho, uma inconstância no acesso à plataforma, uma inconstância quando eles vão pegar as atividades, pegam numa semana, na outra semana não, daqui a 15 dias pegam, porque isso tudo depende da dinâmica social da família, que foi de ponta cabeça, a nossa foi de ponta cabeça, a nossa rotina foi de ponta cabeça. Eu estou trabalhando em casa, estou tendo que tirar um tempo para ajudar minha filha nas atividades e o meu marido está trabalhando em casa. Então, são todas essas questões que precisam ser pensadas. Agora, de fato, assim, ó, eu participei de uma reunião na rede e isso também me deixa muito chateada, porque, de fato, Marlise, a impressão que a gente tem é que as pessoas estão pensando no aqui e agora, né? Tapando o sol com a peneira. Parece que está tudo bem e não está tudo bem. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que fazer questionários, falar com as famílias, poder formular questões para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Queria agradecer, né, dizer que esse é um espaço reconfortante, assim, no meio dessa pandemia, poder trocar com tanta gente, poder dividir o trabalho.
É uma honra mesmo, assim, por mais que dê vontade de aglomeração, mas essa é uma forma também da gente se sentir acolhida, se sentir abraçada, né? Então, agradecer a todos, dizer que estou aqui disponível, que precisando de qualquer coisa para discussão, a gente está aqui de braços abertos e acho que, com certeza, no final dessa pandemia, a gente vai começar a registrar, gente. Eu acho que a gente tem que começar a registrar o que está acontecendo, o que passa, tipo, não é fazer um diário da quarentena, mas é um diário pedagógico da quarentena para a gente poder depois avaliar mesmo, ter dados, ter uma empiria boa para a gente poder se fortalecer e porque com certeza outras questões vão aparecer, né? E aí a gente vai ter que registrar e fazer esses registros para a gente poder fazer bons artigos, poder ter bons argumentos, porque o capital não nos dá sossego e não nos dará. Então, a gente precisa se manter e, assim, se aprofundar e se capacitar mesmo para argumentar pedagogicamente, para poder desvencilhar tudo isso que estão tentando nos impor desde sempre, mas que vem se aprofundando nos últimos tempos.